Bem-vindos ao Grupo Marcos. Você está no Nova Geração 161, Nômades Espirituais 2, com o subtítulo Arrumando a Mochila. Antes de começarmos, quero agradecer de coração a todos os assinantes do nosso blog, né? Se você ainda não assinou e quer assinar, vai lá para baixo, né? No rodapé do blog tem lá um lugar que você clica e assina. Por que isso é tão importante para a gente, né? Porque nós entendemos que assinar o blog significa que você quer estar muito próximo. E é nosso desejo, né, a gente ir fortalecendo esses laços e no futuro criarmos um grupo mais próximo. Um grupo de trabalho, de discussão de pessoas que têm mais afinidade com nossas atividades. Não quer dizer que você assinou, você vai ter que participar desse grupo. Mas para a gente é uma honra, é um sinal de querer aproximar laços, de estar próximo. Porque quem assina o blog automaticamente recebe, né, tudo aquilo que a gente publica como post. Né? O que o blog publica como página, a pessoa não recebe. Não me pergunte por quê, aí é uma questão do WordPress. Mas tudo aquilo que a gente adiciona como post, você automaticamente recebe. Né? Isso nos dá muita alegria. Estamos aí com 174 assinantes. Quem sabe a gente chega a 200, né? Para a gente seria um bom motivo. Vamos até inventar uma comemoração aí se a gente chegar, tá certo? Não tinha pensado nisso, mas eu vou prometer, né? Vamos ter aí uma surpresa quando a gente chegar a 200 assinantes, né? Uma surpresa exclusiva para os assinantes. Vamos ver como é que a gente faz isso, mas a promessa está feita. Porque quando você assina, a gente tem acesso ao seu e-mail. Então, quando a gente chegar no número 200, a gente vai mandar para o e-mail do 200 assinantes uma surpresa. Vamos começar, que o tempo é curto. Vamos lá. A gente prometeu que ia esticar um pouco o tempo por conta da questão 227. Livro dos Espíritos, né? Estamos na série Livro dos Espíritos. Do que trata a 227, meus amigos? De que maneira, pergunta Kardec, os espíritos errantes, já explicamos o que é espírito errante, né, no 160, se instruem? Eles certamente não fazem da mesma maneira que nós, né? Pergunta, como diz assim, como é que é? Kardec é educador, Kardec é um grande intelectual reconhecido na cultura francesa, é o maior gramático francês da época dele, é o representante do maior educador da Europa na época dele, Pestalozzi. Óbvio que esse espírito está preocupado com a educação, né? E ele sabe que, acima de tudo, o espiritismo é uma obra de educação espiritual, certo? Desculpa, vamos lá. A voz ainda está um pouco ruim, mas já melhorou em relação ao programa passado, como vocês podem constatar. Deixa eu beber um pouco d'água. Qual é a resposta? É uma resposta extraordinária, por quê? Porque é como a gente arruma a mochila, gente. A gente tem que entender isso. Nós vivemos no mundo espiritual e a gente veio aqui fazer uma excursão nesse mundo difícil que é a Terra, tá certo? Quando a gente vem, né, a gente sai de casa para uma viagem mais longa, óbvio que a gente arruma a mochila. Evidente. Ok. O que é que a gente bota na mochila? Como é que a gente se prepara para a jornada da encarnação? Isso é que está sendo discutido aqui. Né? Como é que a gente se instrui para vir para a Terra? Esse é o contexto da pergunta. Estamos falando de espírito errante. Quer dizer, espírito errante é aquele que ainda precisa reencarnar. Então, a pergunta é extraordinariamente importante para os dias de hoje. Como é que você se preparou para vir para a Terra? Essa é a questão. Né? Nós não estamos falando de espírito que é uma fumacinha que fica... Não, estamos falando de você. Como é que você se preparou? Como é que, no geral, a gente se prepara para vir para a Terra? A pergunta é essa. Né, gente? Se a gente está lendo texto de Kardec, a última coisa que você vai encontrar são coisas vagas, né? Aquela coisa que ninguém sabe como, confusa, aquele misticismo rasteiro. Nós estamos falando de um grande iniciado. Ele não perde tempo.
Então a pergunta é essa, feita com educação, com correção, mas a pergunta é essa: como é que a gente se prepara para vir para cá? Como é que o espírito se prepara para reencarnar? Vamos lá. Vamos lá, a resposta também é do mesmo nível. Não é brincadeira. Eu vou dividir, vou com calma, né? Esse programa tem o compromisso com essa pergunta. Vamos lá. Primeiro, eles estudam o próprio passado. Tcharam, tchararam. Queridos irmãos do ideal espírita que têm medo de vidas passadas, vocês vão ter um probleminha se vocês quiserem voltar para a Terra, porque, segundo aqui, esse povo aqui que sabe das coisas, primeira forma de se preparar, estudar o próprio passado. Vamos lá, como é que a gente estuda o próprio passado? Vai na biblioteca e pega o livro sobre a gente? Em alguns casos, se você foi famoso, pode até ter algum livro escrito sobre você. Mas assim, não vou dar opinião minha não. Vamos lá, Memórias de um Suicida, Universidade Maria de Nazaré. Preparação de suicidas, gente. Eu não estou falando de forma... Até porque a gente hoje não teve dignidade de ter acesso a isso, de preparação de espírito superior. Não há nenhuma obra que eu tenha ouvido falar que descreva com a qualidade da Memória do Suicida, ou pelo menos chegue perto, a preparação de um espírito superior para reencarnar. Nós ainda não sabemos como é que isso funciona. Óbvio que a gente não merece saber. A gente não quer entender nem como é que os atrasados se preparam. Então, né, cada coisa no seu tempo. Mas vamos entender como é que nós nos preparamos, depois a gente entende como é que os outros fazem. Vamos lá. Seguinte, o sujeito comete o suicídio, foi socorrido, babá. Duas opções. Depois de 10, 20, 30 anos, duas opções. Você pode reencarnar agora, sem se preparar adequadamente. A chance de você se dar mal é enorme. Ou você pode se preparar. A chance de você ter uma encarnação vitoriosa é enorme. Livre-arbítrio. Gente, tem doidinho em todo canto. Tem espírito que faz planejamento que o próprio guia fica coçando a cabeça. Se não vai dar certo esse negócio. Mas deixa, porque o sujeito tem que deixar de ser doidinho. Ele tem que pelo menos reconhecer que ele é burro, ou que ele é limitado. Ele tem que ouvir os espíritos mais evoluídos. Então, há casos assim, viu? Há muitos casos assim, espírito doidinho. Reencarna na marra, não quer se preparar direito, porque está angustiado. O próprio Memórias do Suicida, ele não narra um caso de reencarnação, mas narra um caso mais grave de um espírito doidinho, que quer porque quer ver os filhos, extremamente arrogante, interrompe e insiste, querendo até desafiar os dirigentes da colônia, dando a entender que os dirigentes são desalmados, não fazem o bem, porque não querem deixar ele ver a família. Chega um limite que o espírito que tem autoridade diz, pode deixar ele ir. Você quer ir, tem certeza, agora você vai por sua conta. E o sujeito, quando vem para a Terra, enlouquece, porque não aguenta ver a desgraça que fez. Ok, então tem doidinho em todo canto. Vamos lá. Mas aqueles que têm um mínimo de juízo, eles, poxa, eu vou me preparar, eu vou para uma jornada perigosa. Estou num mundo atrasado, eu sou atrasado, quer dizer, as forças do mal ainda podem me dominar. Eu ainda posso me tornar um promíscuo sexual, eu ainda posso me tornar um ganancioso, posso me tornar um médico que só pensa em dinheiro, eu posso me tornar, enfim. É tão evidente que não precisa dar exemplo, né, gente? Ok, vamos em frente. Quem tem um mínimo de juízo, que não é tão doidinho, espera aí, vamos preparar. Ok. Primeira coisa, estudo do próprio passado. Como é que é esse estudo do próprio passado? Eu sento numa árvore, começo a olhar uma florzinha e começo assim, talvez eu tenha cometido um erro. Não. Vamos para o Memória do Suicida para dizer que é opinião pessoal. Regressão de memória. Mas, Carlos Luiz, regressão de memória é uma coisa só para espírito superior. Bem, segundo a sua doutrina. Segundo o Espiritismo, não. Segundo o Espiritismo, não, me desculpe. Respeito todas as opiniões. Ah, mas o guia espiritual do médio tal, quando ele estava escovando os dentes, disse para ele que regressão não deve ser feito. Eu respeito. Eu respeito. Por quê? Porque é a doutrina dele.
Não tem nada a ver com isso. Eu não sou seguidor do médio tal, do médio qual, eu sou espírita. Então, se o médico estava escovando o dente e o espírito apareceu e disse que não podia, não, mas é porque Beltrano, quando conversou com Cicrano falou assim, não sei o que, não é bom. Eu respeito. Ora, eu respeito quem acredita na ressurreição dos mortos, que o corpo vai se restabelecer e o sujeito vai voltar a ser jovem no corpo físico. Claro que eu respeito. Por que eu não vou respeitar a teoria do médium tal, do guia espiritual tal? Normal, gente. Normal. Porque na época de Kardec tinha um bocado de médico e os guias espirituais diziam um bocado de coisa e Kardec ia questionar os espíritos da codificação e dizia assim, não, isso é doutrina pessoal desse espírito. A gente respeita. Óbvio que respeita. Não tem nada a ver com isso. Né? Eu vou estar me tornando inimigo de alguém porque acha que a hóstia é sagrada, eu respeito. Principalmente se for uma pessoa sincera, aí que eu respeito mais ainda. Então a gente tem que entender que é necessário a gente desenvolver, acima de tudo, um sentimento de fraternidade poderoso. Então, agora, vamos ver o que é o Espiritismo. Do mesmo jeito que se eu estou estudando o budismo, vamos ver o que é o budismo. Se eu estou estudando a filosofia de Kant, vamos ver o que é que o Kant diz. Simplesmente uma questão de bom senso intelectual. Se eu estou estudando a obra, sei lá, do autor tal, do Hegel, se eu estou estudando a obra de Sócrates, vamos ver o que é que Sócrates diz. É só isso. Então, o Espiritismo, pela codificação, por Leon Denis, continuador de Kardec, e por toda a continuidade aí, que eu não vou entrar no mérito agora, defende isso? Ok, vamos lá. Então, no plano espiritual, na Universidade de Maria da Nazaré, há regressão de memória. Ponto. Eu não concordo. Eu respeito sua não concordância. Eu acho maravilhoso. Não vou discutir isso. Bem, então esses espíritos que são suicidas não são espíritos evoluídos. Isso é muito claro no livro, não tem como. Eles passam por aulas semanais, regulares, durante anos. Não sei exatamente, eu acho que é semanal, mas não tenho certeza, mas certeza absoluta são aulas regulares. É uma disciplina na universidade, para você ter ideia. Então, se é uma vez por semana, se é duas, de memória eu não sei, não preste atenção nesse detalhe, mas é muito claro que é regular. De regressão de memória. E não é só fazer a regressão, não. É feita a regressão e é feito um estudo sobre a regressão. Vamos ver porque que você matou fulano naquela vida. Quais foram os sentimentos? Você foi movido por quê? Detalhe, não é assim, o indivíduo fecha os olhos e diz eu estou vendo, não. Ele fecha os olhos e diz eu estou vendo, mas é projetado numa tela de cinema 5D, 6D. Porque na época você disse, olha, é como se fosse um cinema, mas é muito além. A nossa referência hoje que seria um cinema 4, 5 ou 6D, mas deve ser muito mais. Então, estamos falando disso. Então, os espíritos estão falando isso aqui, do questão 227. Estudam o próprio passado. A partir desse estudo, eles procuram como elevar-se. Então, o planejamento reencarnatório bem feito, não estou falando dos doidinhos, né? Tem um ditado que eu acho legal, que é assim, né? Quando a pessoa diz que aqui do Ceará, do Nordeste, eu acredito, que a pessoa, é um ditado antigo, que a pessoa não tem cuidado com os filhos, né? Então diz assim, cria os filhos como Deus criou batata, né? Tipo assim, deixa nascer aí, vai para onde quiser. Então tem gente que faz o planejamento reencarnatório como Deus criou batata, né? Assim, é largado, não estou falando desses. Qualquer planejamento espiritual bem feito e sério, ele vai partir disso daí. A sua regressão, o conjunto das suas vidas passadas. A partir disso, se começa a discutir as situações que você precisa enfrentar para você crescer, para você se elevar. Gente, estou na primeira linha da questão, vou acelerar um pouco mais. O que é que eles fazem? Veem, observam. Outra coisa, então, 2. Veem, observam o que acontece nos locais que percorrem. Eles vão fazer um estudo de observação direta na Terra. E isso também está descrito no Memória do Suicida.
Porque se tem Epaminondas de Vico, tem também o Osmar, né? Tem um espírito que chama Surimá de Oria, se eu não me engano, algo parecido, que vai dar as aulas práticas. Ele pega o grupo dos alunos, eles vão acompanhar desencarne, vão ajudar espírito em casa de prostituição, vão lidar com vício, vão na casa dos poderosos. Também está lá descrito em detalhes. Em detalhes. Então, é interessante como casou o que os espíritos estão dizendo aqui com a preparação da Universidade de Maria de Nazaré para espíritos inferiores reencarnar. Suicidas. E vão ouvir as opiniões dos espíritos mais elevados, para que adquiram ideias e compreensão que eles não possuíam. Então, meu irmãozinho, se a sua mochila foi bem feita, se não foi, meus pêsames, começa a rezar para na próxima ser. Mas para mim é pouquíssimo provável que alguém que tem uma ligação com o Consolador não tenha feito uma boa preparação. Eu acho muito difícil, muito difícil. Mas vamos lá. O que é que você tem que ter colocado na sua mochila? Conhecimento do passado e um estudo da forma de se elevar. Estudo prático na Terra. Na Terra. Se você reencarnou na Terra, seu estudo é na Terra ou no planeta muito parecido. E diálogo com espíritos evoluídos para que você amplie a sua percepção da vida. Tem mais coisa, eu queria falar mais, mas assim, isso é muito importante, porque nós estamos num momento que é necessário a gente sintonizar com a nossa mochila. Por isso que a gente está tendo um tema. É necessário, meu amigo, não dá para viver como, desculpe o termo, Zé Mané espiritual. Não dá para viver na Terra como um avoado. O mundo está se acabando, meu filho. Está pegando fogo. Não dá para viver feito um lesado. Ah, vou no centro espírita no fim de semana tomar um passe. Ótimo, mas é preciso mais, me desculpa. Não, eu vou para minha igreja, eu assisto minha missa, meu culto, fantástico. Mas é preciso mais. É preciso resgatar a compreensão que você fez uma preparação que foi investido muito. Seu guia espiritual deve ter empenhado a metade dos bônus hora que ele tem para você reencarnar, meu amigo. O meu, com certeza. Sabe assim? Então, não é brincadeira, porque a gente não está numa encarnação a mais. Nós estamos numa encarnação decisiva. Decisiva. Nós temos o compromisso de reconstruir a humanidade. Ah, eu não tenho isso. Bem, os covardes não vão participar. Aí é livre-arbítrio. Mas o compromisso que o Cristo jogou na mão nossa é uma reconstrução de humanidade, é uma reconstrução planetária. Nós estamos só começando. Então, se você está com medinho, meu irmão, ora. Porque a gente tem que começar a se dar conta disso. E a gente começa a se dar conta, começando a pelo menos sentir como é que eu me preparei para vir para cá. Quais foram os meios de elevação que eu trouxe na minha mochila? E não me diga que você não trouxe, porque eu não acredito. Eu não acredito. Não é possível. Não é aceitável, do ponto de vista até técnico, que alguém que reencarna com sintonia com o Consolador veio sem nada, veio passear na Terra. Né? Seria até um sarcasmo com quem sofre. Né? Seria uma zombaria inaceitável com a desgraça do mundo. Nunca tivemos tantos suicídios na Terra, nem em números totais, nem em números percentuais. Isso é dado público. Aí eu imaginar que eu ou que você, a gente veio passear na Terra, veio curtir a vida, veio fazer farra, veio se dar bem, com o povo se suicidando, índices de depressão inacreditáveis. Inacreditáveis. Então, tem um objetivo prático no nosso encontro de hoje. Vamos pensar o que é que a gente trouxe na mochila. É o começo, para a gente poder entender que a gente não veio a passeio. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos para a nossa segunda parte.
Que o Cristo nos ajude e nos inspire nesse instante. Meus filhos, minhas filhas, a todos que estão compromissados com a pátria do Evangelho, é preciso pensar em profundidade o que o Cristo espera de você. Chega a hora em que dores muito fortes deve tocar o coração daqueles que desejam se purificar, vinculados à coletividade brasileira. É preciso se perguntar em prece sincera: Mestre, o que você deseja de mim nesse instante? Mestre, qual a minha obrigação com o teu coração? Aos espíritas, deseja o Mestre muita abnegação, muito equilíbrio sincero, muita ação justa e equilibrada, em prol de construção de sociedade maravilhosa do futuro. Por isso, filhos, cada um de vocês carrega no psiquismo o programa do Cristo para a pátria do Evangelho. Vocês não podem mais viver ignorando esses impulsos, essas orientações. E posso garantir algo ainda mais. Cada um de vocês que me ouve carrega a orientação específica do Cristo para a atuação na pátria do Evangelho. Não pensemos, filhos, que o programa do Cristo para a pátria do Evangelho é apenas uma ficção, uma história bonita para consolo na hora de cansaço. É um programa de trabalho, é um programa de construção, como se constrói um prédio, como se constrói uma civilização. Por isso, quem não voltar as costas para o Cristo, mas ao contrário, quem elevar seu coração ao Mestre, precisa fazer a pergunta a Ele: Mestre, ajuda-me a lembrar a Tua vontade em relação à minha ação para a construção da pátria do Evangelho. É momento, filho, que todos devem se comprometer com uma oração continuada e intensa para gerar as forças necessárias para que Ismael possa ser ouvido pelo coração dos líderes encarnados da pátria do Evangelho. Chega a hora de o ódio ser colocado de lado. Chega a hora da ação justa, equilibrada, ponderada e fraterna, para que, na pátria do Evangelho, não venhamos a repetir as experiências de triste lembrança da Revolução Francesa, em que irmãos se massacram e que o mal não é totalmente destituído por causa da ação da maldade. O que quero dizer é que não se pode usar a técnica do mal para se extirpar a maldade social. É necessário ação firme, mas abnegada,
ação justa e fraterna. Preciso não apenas combater o mal, é preciso combater o mal com as poderosas armas do bem. Espíritas, posicionem-se, clamando firmeza e ternura, pedindo ao Cristo luz e ação iluminada. Filhos, a pátria do Evangelho passa por provação delicada, muito mais delicada do que vocês podem ver na carne. Por isso, vos alertamos. A ação justa e abnegada. Todos que trazem a marca da ganância não estão aptos para essa ação. Todos os que buscam promover a si mesmo não devem ser eleitos como aqueles que devem ocupar a primeira linha de comando. Filhos, e acima de tudo, que as experiências do momento presente façam vocês despertarem, não para uma ação superficial, mas para a única reflexão que pode de fato salvar a pátria do Evangelho, que é a reflexão íntima que se pergunta: o que o Cristo quer que eu faça na grande obra de construção da pátria do Evangelho? Povo brasileiro, não sou brasileiro de história, eu sou hoje de coração, por isso vos conclamo muita firmeza, muita tranquilidade e muita oração. O mal faz alarde, o bem sacrifica-se em silêncio continuadamente, e se assim vocês fizerem, nós venceremos o mal. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.